Salve Entre Pais! Aqui estamos abrindo 2026 com o episódio 11 do Entre Pais, o nosso podcast da paternidade. Diretamente aqui dos estúdios do seu podcast BH, em Belo Horizonte. Prestem atenção nesses índices. De 5 a 15% de crianças em idade escolar apresentam distúrbios de aprendizagem relacionados à leitura, escrita e matemática. Esse dado é do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, uma publicação da American Psychiatric Association e está também publicado no portal gov.br. Já o portal Educa Mais Brasil define que transtornos, dificuldades ou problemas de aprendizagem são desordens que dificultam o ritmo de aprendizado de uma pessoa e podem ser detectados a partir de 5 anos de idade, pessoal, sendo então recomendado o acompanhamento de psicopedagogos, psicólogos e, em alguns casos, fonoaudiólogos. Pois bem, com base nesses números e pensando que estamos às vésperas do início de mais um ano escolar, o Entre Pais Podcast traz, nesse episódio 11, um papo muito rico com a psicopedagogo e neuropsicopedagoga Shirley Taboada, abordando a importância do diagnóstico precoce quando percebemos dificuldades no desenvolvimento ou socialização dos nossos filhos. Pois então, antes de começar, entretanto, eu gostaria de lembrar a todos, conto com a ajuda de vocês para impulsionar nosso canal. Se você ainda não está inscrito, acesse o nosso canal no YouTube, está aparecendo aqui na tela. Se inscreva, fique por dentro das novidades. Aquele famoso like, ele é muito importante, aquele joinha nos vídeos, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, a atrair mais espectadores. Conto com vocês nessa. Agora sim, voltando ao episódio 11, o Entre Pais Podcast dá as boas-vindas à nossa convidada especial, Shirley Taboada. Querida, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu agradeço muito pelo convite e espero que essas informações sejam enriquecedoras para aqueles pais que lutam pela educação, pelo aprendizado do filho. Hoje em dia, muitas crianças têm dificuldades que os pais não entendem os motivos. Então, espero que aqui se esclareçam todas as dúvidas. Eu não tenho dúvida. Já na abertura, eu já percebi que vai dar tudo certo. Seja bem-vindo, obrigado, viu? Obrigada. Bom, começando então, pessoal, o nosso bate-papo com a Shirley. Shirley Taboada, pedagoga, neuropsicopedagoga, é isso? Isso. É isso mesmo? Isso. Tá, porque os títulos, inclusive, têm nomes muito grandes, eu não quero errar os títulos, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, tá bem. Bom, já com uma larga experiência que ela tem, né, na área, mas eu conheci a Shirley através de uma postagem que ela fez na rede social dela. A rede social dela, estou indicando aqui agora, mas no final a gente vai repetir para todo mundo, tá bom, pessoal? Tinha uma postagem, Shirley, que dizia assim: seu filho está com dificuldades e ninguém descobre o motivo. Vamos descobrir juntos a causa. Eu achei aquilo muito interessante, porque achei uma abordagem muito objetiva, muito direta, e acerta em cheio a muitos pais que podem estar, enfim, enfrentando situações de dificuldade com os filhos, né? Então você chama a atenção rapidamente ali para o ponto principal. Seu filho está com dificuldades e ninguém está descobrindo o motivo. Bom, aquilo me chamou tanta atenção que eu te convidei para o nosso podcast, não é? A gente está falando de que dificuldades ali, Shirley? De que tipo de dificuldade? Por favor. É o autismo, o TOD, o TDAH e transtornos de aprendizagem, que são o meu foco na avaliação. Durante o período de avaliação, eu consigo também identificar outros transtornos. Porque existem vários outros, Sim, na verdade, né? Porém, o meu foco mesmo seria o autismo, o TDAH, o TOD e os transtornos de aprendizagem. Entendi. Você sabe que nós já abordamos aqui no Entre Pais, em alguns episódios, a questão do autismo. Trouxemos já especialistas muito renomados, do Brasil inteiro, na verdade, assim, sabe? Para tratar do tema. Porque é um tema, eu até comentei num dos episódios, eu não sou especialista na área, eu não sou médico, né? Eu não sei, mas a minha percepção é de que ou o índice aumentou muito, ou o entendimento, o desenvolvimento da ciência, a informação circula muito mais fácil, porque a gente vê, hoje em dia, muito mais casos do que quando eu era criança, por exemplo, né? Eu tenho 48, eu não me lembro, quando criança ou adolescente, de ouvir falar em autismo, muito menos com essa frequência toda. E hoje a gente vê muitos casos em adultos,
casos sendo descobertos já depois de adultos, não é isso? Eu trouxe aqui um pai que a filha tem autismo nível 2, e aí, quando foi descoberto, detectado na filha, ele foi também investigar e descobriu que ele também tinha, porque, inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas é hereditário do pai, né? Carga genética. Isso, carga genética. Bom, e aí, então, você trata aí, fundamentalmente, pelo menos nessa postagem, dificuldade de aprendizagem, autismo, TOD e TDAH, é isso? Isso mesmo. Então, agora o desafio. Nos ajude a entender as características e diferenças desses 4, principalmente? Sim. O autismo, existem muitas pessoas que têm muitas sintomatologias, porém não o suficiente para estar dentro do espectro. No DSM-5, que é o Manual Diagnóstico do Psiquiatra, existem 5 critérios para estar dentro do espectro. E é preciso se encaixar nos 5. Sim. Entendo. Até para ter um diagnóstico preciso, né? Isso. Sim. Muitas pessoas têm muitas características, porém não o suficiente para estar dentro do espectro. Isso é o fenótipo ampliado do autismo. Perfeito. Muitas pessoas que têm o fenótipo ampliado podem vir a ter um filho autista. Então, muitas vezes se confunde muito. O pai acha assim, meu filho tem, então eu tenho. Às vezes não é isso. Não necessariamente. Às vezes ele só é o fenótipo ampliado. Mas muitos entendi. que eu pego, quando eu avalio o filho, já fica assim, será que eu sou? Será que não? Eles ficam na dúvida. Já avaliei também pais que tiveram os filhos avaliados por mim, porque eles quiseram tirar essa dúvida. Entendi. O autismo, ele se caracteriza principalmente pela questão de falta de contato visual, falta de interação social ou baixa interação social, entendi. Porque às vezes a criança ou ela não quer se socializar com ninguém, não tem amigos, não quer conversa, ou a criança ela escolhe apenas um amigo, agarra naquele amiguinho na escola, por exemplo, e não quer outro, não deixa nem outro se aproximar. Né? Aí é a baixa socialização. Entendi. Né? Existem também vários aspectos, como várias características, né? Como movimentos estereotipados. Estereotipados no sentido que movimentos repetitivos? Isso, repetitivos. Entendi. Seletividade alimentar. Muitos pais também confundem a seletividade alimentar. Por exemplo, às vezes o filho não quer comer, porque quer comer só besteira mesmo. Mas os pais acham que aquilo ali é uma seletividade alimentar. Entendeu? Eles costumam ludibriar os pais. É porque é difícil realmente para quem está do lado de cá, vamos dizer, para os pais, entender até onde aquilo ali é uma característica da idade, ou, né, eu não quero comer isso, ou o contrário, só como isso, esse filho só come esse negócio, não come mais nada, ele é ruim de comer. Às vezes não, é a seletividade decorrente do autismo. Por exemplo, eles costumam separar comida por grupos. Por exemplo, massas. Não come massas. Comidas moles, só come comida mais crocante. Às vezes pedacinhos de alguma coisa na comida. Né? Então, vai separando ali alguns grupos. Quando você força a comer, aquela sensibilidade que tem ali na boca, eles não conseguem, até embrulha o estômago. Então, mesmo? Fazem muita ânsia de vômito. Olha só. Né? Não conseguem engolir. Aí, os pais querem forçar, obrigar, e a criança querendo fazer até ânsia de vômito. Essa é a seletividade alimentar. Olha, interessante. Eu não sabia dessa questão. Muitas vezes você força a criança a comer, né? Não, vai comer sim, come. Ela come. Mas muitas vezes ela fala assim, não quero comer, não vou comer, não consigo, não gosta. O pai, tudo bem, não come, é seletividade alimentar. Entendeu? Mas na verdade estão ludibriando para comer só o que eles querem. Então tem que ficar muito atento com isso. Porque crianças são espertas. São espertas, né? Isso a gente falando do autismo, né? Do autismo. E o TOD, TDAH... E a própria dificuldade de aprendizagem. O TOD, ele é o transtorno opositor desafiador. Eu acho que eu não conheço o TOD. A criança, ela desafia figuras de autoridade. Pais, avós, professores, quem ela vê como uma figura de autoridade, ela quer desafiar. Faz ao contrário do que manda, quer responder, alguns querem até agredir.
Nossa, mas isso é complicado de Muito. diagnosticar, porque no meu tempo isso era entendido como pirraça. Não, eles são até agressivos muitas vezes. É mesmo? As crianças com TOD, algumas delas querem fugir de casa. Então isso requer uma atenção muito grande Sim. dos pais, né? Para não confundir, parece que a gente está brincando, mas obviamente não estamos, para não confundir com uma pirraça, a gente falava mal criado, né? Uma malcriação. E o TOD, ele é muito perigoso, porque ele pode evoluir para um transtorno de conduta. Sim. Na fase adulta, se não for tratado esse TOD, esse transtorno de conduta, pode se tornar uma psicopatia. É então um ele vai comportamento evoluindo. violento, realmente. Sim, ele vai evoluindo quando não é tratado corretamente. Olha, muito interessante. Ele vai evoluindo, vira aquela bola de neve. Um transtorno vai puxando o outro. Poxa vida, agora eu fiquei impressionado realmente, não conhecia. Sim, o TOD, ele é perigoso. Ele é perigoso. E o TDAH? Tem que ser tratado. Eu tenho um pouco de cautela, não sei nem se a palavra é essa, talvez a palavra seja até mais forte, se não fosse cautela, com expressões e termos que que entram na moda. O TDAH tá na moda. Que assim, todo mundo fala de TDAH, mesmo sem ter o entendimento. Todo mundo tem TDAH, todo mundo diagnostica como TDAH. Então, assim, eu acho muito complicado, muito perigoso isso. E é outro transtorno que é perigoso e que desencadeia outros se não for tratado. O TDAH, quais seriam as características principais, assim, do tem TDAH? que começar na infância os sintomas. É? Se começar ali na adolescência, na fase adulta, já não é TDAH. É mesmo? Sim, tem que começar na infância. Sim. É aquela desatenção, falta de foco, dispersão. O TDAH, existe o TDAH desatento, o TDAH hiperativo e o TDAH subtipo combinado, que é os dois juntos, desatento e hiperativo. Nossa. O desatento, que seria mais essa falta de foco, dispersão mesmo, dificulta muito na aprendizagem. Sim, imagino. Né? Por exemplo, a professora está explicando, a criança dispersa Sim. um barulhinho que passa lá fora, ela já está prestando atenção naquele barulho e para de prestar atenção na professora. Entendi. E isso atrapalha muito no aprendizado. Às vezes a professora está escrevendo no quadro, a criança não copia, porque está pensando em outras coisas. Quando assusta, a professora já apagou e ela não conseguiu. Então, é muito caderno incompleto. Perde muito material. Sim. Não consegue acompanhar a turma. E tem os hiperativos. Como que seria? Porque aí um déficit de atenção hiperativo? Não, é TDAH hiperativo e TDAH desatento. Isso, então, mas como que seria o hiperativo? O hiperativo, quando a criança não consegue ficar parada. Às vezes, vamos supor, está aqui sentada, mas está mexendo, está revirando. Ou seja, ela continua sem foco, mas ao invés de estar dispersa, está hiperativo com várias coisas. Isso. É isso. Isso, é uma agitação. Uma agitação. Motora, não para, não consegue parar, está aqui balançando perna, não consegue ficar quieta. Caramba. Lembra na época da escola? Aqueles meninos que não paravam dentro da sala de aula, saía até sem autorização da professora. Isso, assim. Hiperatividade. Não consegue ficar dentro de um local igual nós estamos aqui. Sim, sim. Não consegue. Quer sair correndo. Aí lembra ainda que a gente ainda pensava assim, nossa, que desobediente, não está respeitando a professora, está andando pela escola à toa. Era a forma como a gente entendia isso na época, né? Sim, na verdade era a hiperatividade. Eles não conseguem ficar parados. Caramba! Como é importante essa evolução, não só da ciência, né, e da medicina, mas também a informação circular hoje em dia com mais facilidade é fundamental, né? E a hiperatividade também, ela atrapalha muito porque não consegue descansar. Até para dormir é um sono agitado. É um sono agitado, né? Demora para pegar no sono. Às vezes acorda várias vezes durante a noite, a criança não descansa. Acorda cansado e aí não tem rendimento. Isso. Olha, entendi. Exatamente. E os transtornos de aprendizagem, dentro dos transtornos de aprendizagem existem a descalculia, que é uma dificuldade com os números. Sim. Não conhece par ou ímpar, esquerda e direita, uma dúzia, meia dúzia, unidade, dezena, centena. Não consegue olhar a hora no relógio analógico. Não consegue decorar sequências numéricas. Muitas vezes
escreve do 1 até o 30, passou do 30, já começa a confundir. Existe uma barreira tudo, ali, já não consegue mais. Confunde muitos números, troca os números. Qual que é o nome dessa? É a descalculia. Descalculia. E a dificuldade com os números. Uhum. E isso, claro, a gente tem que olhar também a idade. A idade dessa criança era uma idade que já era para estar sabendo isso, uma escolaridade que já era para estar sabendo. Dentro de um contexto ali, né? Isso. Então, a gente olha isso tudo. Sim. As dificuldades com o número, a descalculia. E tem a dislexia, que é a dificuldade com as letras. Confundem muito letras. P com Q, B com D, letras que os sons se parecem. Que o som, né, por causa da fonética. F, V, confunde muito. Às vezes escreve faltando algumas letras. A gente não consegue entender o que escreveu, escreve uma escrita bastante deficitária. Sei. A leitura também, alguns conseguem ler direitinho, porém não interpreta nada. Ah, tá. Faz a leitura, mas não a interpretação. Não consegue, não sabe o que leu. Pode ser uma frase, você pergunta o que está escrito, eles não vão saber te responder. Caramba. Coisas simples. Imagina a dificuldade para todos, para os pais, né, de se deparar com uma situação como essa, e obviamente para a criança, né, porque hoje em dia, de novo, com mais informação, a gente consegue ter diagnóstico, tratar isso de uma forma adequada, mas se você volta um tempo atrás, em que não havia essa facilidade de diagnóstico, ou esse entendimento, quantas e quantas crianças se tornaram adultos, enfim, assim, sem o rendimento que poderiam ter, pela falta de informação, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que falaram comigo, pessoas disléxicas, Sim. que falaram que parece que as letras estão dançando na folha, as letras não param. Mesmo? Elas vêm como se as letras estivessem em mexendo. movimento ali. Isso. Impressionante, impressionante. Bastante coisa para estar atento realmente. Considerando que a gente está, então, em vias de iniciar um ano letivo, muitos pais possivelmente vão se deparar com situações difíceis como essas. Inclusive, muitos pais possivelmente já se deparam, né, dos anos letivos anteriores e já devem estar pensando, meu Deus, vai começar mais um ano de batalha. E aí eu falo de pais que não tenham ainda percebido a importância desses alertas. Ou seja, que não sabem que aquilo ali pode estar configurando um transtorno. É importante estar atento aos alertas, não é isso? Sim, muitos confundem com preguiça, Sim. com falta de interesse. Sim. E não é. Essas crianças, elas precisam ser acolhidas pelos pais primeiramente. Os pais precisam entender a dificuldade, entrar em contato com a escola, saber se na escola também tem essa dificuldade e assim procurar um especialista. Às vezes, olha, só na escrita que ele tem dificuldade, não tem dificuldade em mais nada. Pode ser uma dislexia. Pode ser a dislexia. Sim, então não é preguiça. Eles têm que ser acolhidos e têm que ser entendidos. Muitos ficam com a autoestima muito baixa, porque Sim, na escola sem dúvida. os colegas aprendem e eles não. Isso. Os colegas pegam ali aquela prova com uma nota máxima e a deles a mais baixa. Isso acaba com a criança. Fora o bullying, né? Porque a criança e o jovem, eles são terríveis, né? Sim. Eles praticam o bullying realmente sem dó, muitas vezes, né? Sim, pode gerar até quando chega na fase da adolescência, essa dificuldade pode gerar uma ansiedade, depressão. Sem dúvida. Evasão escolar, não vai mais querer ir para a escola. Você vê, você acabou já entrando num ponto que era até a minha próxima pergunta, assim. A importância da gente, né, dos pais, conseguirem abrir a mente e entender que aquilo não necessariamente é uma preguiça, uma falta de vontade, falta de interesse, o que quer que seja, porque quanto mais tempo você ficar preso nesse pensamento, mais você demora a levar para um diagnóstico. Isso. E é muito importante que o diagnóstico aconteça rápido, né? Sim, porque quanto mais precoce for, mais assertivo será o tratamento. Sim, sim.
né? A gente precisa identificar com precisão a raiz do problema, o que está causando essa dificuldade, para a gente conseguir tratar ela da melhor forma. Inclusive, eu estou escrevendo um livro e eu falo sobre isso no meu livro. No meu livro eu dou técnicas, né? Descrevo técnicas para os pais para conseguir alfabetizar o filho em casa. Muitas vezes a escola não consegue, principalmente escola pública. São muitos alunos, cada um com a sua particularidade. Então, a família precisa ajudar, senão não vai desenvolver. É o seu primeiro livro? Sim. Sim. Já tem título ainda, não? Sim. Já pode falar? Magnificamente. Muito bom. Muito eu bom. dou Parabéns. orientações para os pais, como eles devem agir em cada transtorno de aprendizagem. Eu explico os transtornos e explico como ele deve agir com o filho, como a família, no núcleo do aprendizado, consegue ajudar seu filho a desenvolver. Muito bom. Magnificamente, uma palavra única ou fazendo uma brincadeira com duas palavras separadas? Duas separadas. Perfeito, muito bom. Já tem data de lançamento? Ainda não. Ainda não. Pessoal, vamos ficar atento, hein? Quando tiver o lançamento, você me avisa. Sim. Tá bom? E a gente compartilha aqui no canal. Muito bom. A gente estava falando aí, então, sobre todas essas situações e as características, e falando da escola e da escola pública, né? E algumas dificuldades que são potencializadas ali por um contexto da escola pública. E eu estou aqui pensando na importância do professor, nesse ponto, em conseguir perceber, lógico, o professor ele é capacitado, né, para isso também, mas perceber isso e dar o alerta aos pais, muitas vezes. Porque muitos pais, por variados motivos, eu sempre digo aqui, o pessoal já me viu falando, não estamos aqui fazendo julgamentos, o julgamento não cabe. Então, você tem que fazer assim, o correto é isso, fazer assim é errado. Não existe isso, existe a particularidade de cada um, as dificuldades de cada um. Exatamente. Não é o cenário em que aquela família está inserida. Sim, então, muitas vezes os pais não conseguem perceber esses sinais de alerta. Os professores, sim. Essa comunicação, ela acontece, ela flui hoje em dia? Os pais e os professores, você já atendeu casos que tenham vindo a partir de alerta do professor para os pais? 90% vem da escola. A escola é a primeira a ver. E quando os pais me procuram falando que é a escola que orientou, sim, eu já falo com eles, olha, então vamos... Se a escola observou é porque tem algo. É porque tem alguma coisa, né? Sim, tem algo que merece uma atenção a mais. 90% dos meus casos são das escolas. É o que também traz aí... Hoje, inclusive, eu estava vindo para cá, eu estava vindo de Uber aqui para os estúdios, e o motorista, ele é professor de matemática. E aí eu falei que a gente estava vindo gravar, né, com você, falei o tema, e ele ficou super interessado, e ele estava comentando sobre algo que nós já falamos aqui no podcast. Não é correto os pais transferirem para o professor a responsabilidade da educação. Porque a responsabilidade é dos pais. Mas, lógico, nesse contexto, os professores são figura fundamental, mas os pais têm que se aproximar da escola e dos professores, né? Porque senão não adianta o professor percebe aquela situação, precisa dar esse alerta, mas os pais, né? Não tem aquela aproximação com a escola, né? O que eu percebo muito? Às vezes a escola fica insegura de falar, fica com medo da reação dos pais. Então, quando vem para mim, aparece sempre assim, a escola tá achando que é TDAH. Porque eles acham que TDAH é mais leve, pode empurrar um TDAH, e quando a pessoa... Que a aceitação vai ser mais fácil, isso, né? Aí quando a pessoa vai fazer a avaliação, o profissional que está avaliando fala a real... Ah, entendi. Mas quando eu pego um relatório da escola, porque eu peço para os pais fazerem para mim, pedir à escola, um relatório da escola falando sobre o comportamento dos filhos. Sim. Dos alunos, quer dizer. Sim, então, quando chega para mim o relatório, eu vejo que a escola pontuou várias questões que não são do TDAH, que a escola está querendo me dizer que é algo além. Por exemplo, eles costumam escrever lá, não interage com os colegas, fica calado demais, não responde quando a professora pergunta, né? São aquelas questões mais voltadas para o autismo. O autismo. Eu sinto que eles estão querendo falar indiretamente. Tem uma mensagem ali subliminar para você. Eles ficam inseguros da reação dos pais, então eles preferem não falar diretamente. Eles falam TDAH, o pai procura a avaliação e fica para o profissional. Fica para o profissional. Funciona dessa forma? Funciona. Funciona, né? Sim.
Porque é melhor isso do que, de repente, a escola tentar levar de uma forma mais, não sei, mais aprofundada e os pais fecharem a porta, né? Sim. Seria muito pior. Sim, eu creio que é isso que acontece muitas vezes. Ficam até com raiva da escola, não querem aceitar o diagnóstico. Quer mudar a escola, né? Ah, vamos mudar de escola. Isso. A culpa é da escola. Muitos pais não querem aceitar o diagnóstico. E é importantíssimo essa aceitação. Sim. Porque a criança ela não vai procurar um especialista sozinha. O pai precisa aceitar para ele procurar ajuda. Sim. É responsabilidade deles. Então, quando não aceitam, vai procrastinando. Isso. E é o que eu falei, um transtorno puxa o outro, né? Vira aquela bola de neve e vai ser tarde demais. Aí quando a criança for adulta, que for procurar uma ajuda, já virou aquela bola de neve, já tá sedimentado ali, na verdade. Isso. Já moldou toda a personalidade. Exatamente. Entendi. Pois é, então falando exatamente nisso, assim, uma vez que esses sinais de alerta sejam então percebidos, e aí tanto faz o caminho, né? Via professor, via amigos, familiares ou os próprios pais percebendo ali, a decisão mais adequada é procurar um profissional para poder obter uma avaliação, orientação. É isso, né? Isso, exatamente. E aí a minha pergunta do lado de cá. Que profissional que um pai, uma mãe deve procurar assim, porque às vezes esse sinal de alerta traz um desespero, inclusive, para os pais. Procurar que profissional? E aí o que vai ser feito? É uma avaliação? Como que essa avaliação transcorre? Em geral. Sim. No caso de transtornos de aprendizagem, quando a criança está com bastante dificuldade na escola, o ideal mesmo é procurar o psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. Em caso de outros transtornos, como depressão, ansiedade, algo mais profundo, o ideal é o psicólogo. Entendi. O neuropsicopedagogo, por exemplo, o psicopedagogo, para quem usa o sistema público de saúde, eles estão disponíveis, esses profissionais? Você sabe me dizer? Eu tenho ouvido muito questionamento do pessoal falando que não está tendo. Ah, é? Somente particular. Entendi. O serviço é oferecido, o que não se encontra, talvez, então, seja a agenda de profissional, é isso? Não, na verdade, eu acho que a avaliação não tem. Não tem avaliação. Demora muito, muitas vezes é encaminhado para o neurologista começa ali a fazer uma investigação, mas sempre está trocando de profissional, aí quando vem o profissional novo para o posto de saúde, ele já quer começar tudo novamente, né? Então demora demais. Entendi. Tá, isso não estamos aqui querendo fazer críticas ou não. Essa pergunta, ela tem o contexto de ajudar realmente pais que, porventura, não saibam para onde ir. Sim, Por isso que eu sempre faço esse questionamento. Na verdade, essa informação que eu estou te passando são o que os pais me passam. São percepções e relatos, né? O que os pais me passam, porque eu nunca procurei para eu saber. Mas os pais, assim, todos reclamam a mesma coisa. Até porque existe, naquele momento, um sentimento de urgência. Né? E essa urgência, aí sim, a urgência a gente sabe que não vai ser no sistema público, porque ali você precisa entrar numa fila, né? Tá, entendi. Mas então é procurar o profissional para que ele conduza uma avaliação, é isso? Isso. Tá, e essa avaliação, a partir de um diagnóstico, inicia-se um processo de tratamento, é isso? Exatamente. Porque são situações que elas não têm cura, né? Não, mas tem um tratamento para minimizar os danos. Ou seja, elas podem estar sob controle, é isso? Isso. Entendi. Por exemplo, eu faço todo o processo avaliativo com a observação clínica, a aplicação dos testes, e eu consigo identificar quais as necessidades daquele paciente. Sim. Então, no meu relatório de hipótese diagnóstica, eu sempre descrevo quais serão as terapias mais assertivas para o desenvolvimento, para a aprendizagem daquele paciente. Entendi. E a gente está falando aí, na sua experiência, né, clínica ali e tudo mais, crianças a partir de quantos anos você tem recebido? Já existem testes a serem aplicados em crianças a partir dos 18 meses. 18 meses? 18 meses. É mesmo? Já avaliei alguns nessa idade. E que se caracterizou de fato algum tipo de... Sim. Sim. Mas assim, o que mais aparece mesmo é a partir dos 3. Dos 3. Eu acho que chega aos 18 meses, a mãe tem que estar extremamente atenta para perceber algo. Extremamente, tem que ser uma mãe muito atenta. Ou um pai. Ou fica pensando... Uma mãe ou um pai.
Ou ficam pensando assim, não, isso é fase, vai passar, Aham. fica esperando, aí quando chega lá pelos 3, 4 anos, vem que realmente não tem jeito e tem que procurar uma ajuda. Entendi. E qual a idade mais avançada, não sei se é possível responder isso, que você já se deparou ali? Que eu já avaliei na faixa dos 50 anos. Meu Deus. Sim. Só que aí, no caso, ela me procurou achando que era TDAH. Sim. Mas aí foi E desencadeando não outras era? coisas. Na hora da aplicação dos testes, a gente sempre vai achando outras coisas. É mesmo? E aí, imagino eu que uma pessoa já madura como essa, ao receber o diagnóstico, lógico, né, tem o impacto do diagnóstico, mas ao mesmo tempo aquilo deve responder inúmeras perguntas da vida inteira, né? É quase como se a pessoa, naquele momento, entendesse tudo o que aconteceu até ali, não é isso? Exatamente. Muito interessante. Elas começam a entender comportamentos que elas achavam que elas não eram normais. Isso. Né? Uhum. Ai, todo mundo é assim, eu não sou. Por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Isso. Começam a entender, se Caramba. compreender melhor e não se forçar. Por exemplo, um autista que não consegue ter muita interação social. Vai chegar numa festa de algum parente que seja, vai tentar sorrir para todo mundo, vai tentar conversar com todo mundo, mesmo sem querer estar ali. Sim. Quando chega em casa, vem aquele esgotamento emocional, cai aquele peso, esforço todo, parece né? assim, que foi atropelado por um caminhão, quer deitar na cama e ficar quietinho sem conversar com ninguém. A bateria social esgotou, né? Isso. Olha só. Vem aquele cansaço. E eu já recebi inúmeros relatos assim de adultos que eu avaliei que falam que sempre após um evento fica com esse cansaço. Extenuado. Impressionante. Imagina a carga, não é? A carga que essa pessoa carrega, né? Sim. Já avaliei uma pessoa que o casamento não deu certo por causa disso, porque chegava nas festas, ficava de cara fechada, a esposa muito festeira e ele ficava de cara fechada, então os parentes achavam que ele era o ignorante, que ele não era uma pessoa muito bacana, então acabou o casamento por causa disso. Os julgamentos, eles existem, né? Sim. E muitas vezes eles são cruéis, realmente, né? Geralmente eu faço considerações em primeira pessoa, e aí aconteceu uma agora nesse final de semana, eu vou fazer aqui, porque acho que encaixou aí no que você estava falando, sabe? Sobre julgamentos, assim. Eu tenho uma filha, né, pequena, e desde pequenininha, realmente, a gente sempre sai muito juntos, eu e ela. Eu e a mãe dela éramos casados, então vivíamos os três juntos, mas eu saía muito com ela, por várias questões, agendas e tudo mais, eu saía muito com ela, desde sempre. E estávamos sempre em lugares públicos, ou restaurantes, ou shopping, o que quer que seja. E a gente é muito unido. E isso é verdade. As pessoas vinham até nós, várias vezes em mesa de praça de alimentação de shopping, vinham as senhoras e falavam: dá licença, o senhor é divorciado? Eu assustava com isso. Eu falava: não. Porque a gente estava olhando o senhor com a sua filha e parece tanto um pai divorciado que só vê a criança de vez em quando. Parabéns e tudo. Eu até falei aqui já, eu nunca sabia se eu aceitava aquilo como um elogio, uma coisa positiva, porque aquilo me intrigava tanto. Porque aquilo indica que talvez essa relação de carinho, assim, não seja tão comum, e deveria ser. Sim. Então eu achava esse julgamento muito interessante. Agora eu sou divorciado. E aí eu ganhei um novo título agora. Eu ganhei o título de pai de fim de semana. Eu odeio esse título. Porque aí eu saio agora com a minha filha, isso aconteceu sábado agora. E aí a gente tá, como sempre fomos, da mesma forma. Brincando e conversando e tudo mais. E aí uma pessoa numa loja falou pra mim assim: você é divorciado, né? Ou seja, a mesma abordagem de antes, só que agora eu sou. E aí eu falei: sou. Ela falou: sabia, porque para tratar a criança, tratar a filha assim, só pode ser. É incrível, né? Eu achei um absurdo, tanto, já achava antes, agora achei ainda mais, assim, porque esse julgamento, ele é tão descabido, né, desnecessário. E aí a gente falou agora de julgamentos, aí eu lembrei dessa situação. São situações que, imagino um pai, já tive aqui pai com filho com transtorno,
e que é extremamente apegado à filha e cuida, e a filha que tem o transtorno, ela elegeu ele ali como ponto de referência, né? Então ela é muito grudada nele, e ele passa por esses julgamentos o tempo todo, assim. O julgamento, ele é um dos piores lados do ser humano, realmente, né? Porque é uma posição muito confortável, né? Fazer o julgamento é muito confortável. Agora, dentro dessa mesma linha de raciocínio do julgamento, esses dias eu conversei com uma pessoa que o filho tem o TOD, e ela falou assim que ele agrediu ela no meio da rua e ela não conseguiu segurar. E ele não está sendo medicado. Sim. Então ela não conseguiu segurar. Ela falou que veio uma dona com chinelo na mão para bater nele. Para bater nele. E ela tendo que explicar que ele tem o transtorno. E a dona não entendia. Queria bater nele porque ele estava batendo na mãe. É difícil para todo mundo, né? É difícil para todo mundo. Para a mãe, para o pai, para os filhos, para todo mundo. Complicado. Por isso a importância de termos, como você aqui, uma profissional que sabe nos trazer um pouco de luz sobre esse tema de uma forma tão clara. Sim. Você está, desde o início, nos trazendo respostas e caminhos de uma forma muito fácil de entender. Muito obrigado. Isso é muito importante mesmo. Bom, a gente falou então da questão da avaliação, o diagnóstico, os tratamentos, né? O tratamento, ele é via medicamento? Ou tem também situações que o tratamento não requer medicação? Tem algumas situações que não precisam. Sim. Outras, sim. E quando precisa, é importante cumprir, seguir, não é isso? Sim. Aí, na verdade, é o psiquiatra ou neurologista que receita o medicamento correto para aquela criança. Perfeito. A partir do momento em que ele vê qual é o diagnóstico dela, quais são as necessidades principais dela, aí ele vai ver qual é o melhor medicamento para ela. Entendi. Existem também hoje outras formas para aqueles que não querem medicar. Porque tem muitos que não querem realmente medicar, hoje em dia né? existe o neurofeedback. Não vou saber entrar muito no assunto, porque não é a minha área, porém é um aparelho que coloca na cabeça e ele vê as ondas cerebrais e ele consegue... Ele mapeia aquilo. Sim, ele consegue fazer o cérebro funcionar sem a medicação. Quase como se ele fosse corrigindo ali picos e tudo mais. Exatamente. Aí são algumas sessões, não é algo que vai fazer para o resto da vida. A partir de algumas sessões, o cérebro já volta, ele faz reaprende de certa forma. Isso, exatamente. Faz o desmame do aparelho e a pessoa já volta. Olha, nunca tinha ouvido falar nisso. Sim. Ok, muito bem. Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. O tempo ele passa rápido realmente. E aí, caminhando para o final, pensando ainda sobre a questão, né, do diagnóstico e depois o acompanhamento, o tratamento e tudo mais, quais seriam assim as consequências mais relevantes para a fase adulta de alguém que não tenha sido adequadamente acompanhado ou tratado quando criança? É aquilo que eu falei, um transtorno vai puxando o outro e vai virando aquela bola de neve mesmo. Aí você pode imaginar uma pessoa no trabalho que tenha um déficit de atenção, um trabalho que necessita de muita atenção, ela vai ser prejudicada no trabalho. Sim. Uma pessoa hiperativa que precisa trabalhar num escritório fechado, ela vai ter uma dificuldade gigante. Isso, vai ser prejudicial a ela. Também tem a questão emocional, no casamento, relacionamentos, por exemplo, né, sociais, né? Isso, atrapalha bastante. Muitas vezes aquela pessoa é tida como a esquisita, a estranha. E aí, a cada vez mais ela vai se fechando, a partir dessa percepção de todos, ela vai se fechando ainda mais. Sim, principalmente a ansiedade e depressão. Quase todos os transtornos vai levar a ansiedade e depressão. E aí vai só prejudicando cada vez mais. Então é muito importante ter o diagnóstico e fazer o tratamento correto para que os transtornos não evoluam. Entendi. Perfeito. Neuropsicopedagoga. Psicopedagoga e especialista em neuropsicologia. É isso aí, são vários títulos importantes, meus parabéns. Sim. O Entre Pais está muito feliz e honrado com a sua presença, a forma como você nos trouxe as informações. Tenho certeza que muitos que estão assistindo nesse momento pelo celular, computador, televisão, estão encontrando respostas aí, ou o pontapé inicial para poder saber para que caminho seguir, né? Sim.
Como eu falei também na introdução e tudo mais, a gente voltando às aulas agora, é uma situação que muitos pais vão se deparar. Importante saber para onde correr nessa hora, porque muitas vezes os pais ficam ali perdidos realmente. Não sabem como lidar com aquela situação, né? E é muito importante que ouçam a escola. Sim, não fechem as reforçando portas isso, para a escola. Uhum, Sempre que a escola pedir para procurar uma avaliação, é para seguir o que a escola está pedindo. Se a escola Não está se pedindo desviar. aquilo, não é à toa, né? Não é Sim. aleatório, né? Exatamente. A escola sempre tem a razão. Isso, muito bem. Gostaria que você deixasse para nós, não esqueça do livro, tá? Quando o livro estiver em vias de ser publicado, nos avise. Gostaria que você deixasse para nós, além de uma mensagem final para todos que estão nos assistindo, deixasse também as suas redes sociais ou seu meio de contato. A gente vai escrever aqui, mas, por favor, fique à vontade. Sim, eu gostaria que quem estiver nos ouvindo sempre se atente àquilo que o seu filho está querendo dizer, mesmo que de forma indireta. Não é só uma simples birra, não é só uma preguiça, um desânimo. Muitas vezes ele pode estar escondendo algo que merece uma atenção especial. Então, procurem a ajuda de um profissional ao primeiro sinal. Muito em breve eu vou lançar o meu livro, Magnificamente, onde eu vou deixar algumas técnicas para vocês auxiliarem os seus filhos no aprendizado. E meu Instagram é @ShirleyTaborda Psicopedagoga. Muito bem, Shirley, a gente está escrevendo aqui o Instagram, sigam a Shirley, acompanhem. Ela tem lá uma produção ativa, ela coloca vídeos, material explicativo, então vale a pena sim. Muito obrigado novamente. Foi um prazer ter recebido a Shirley aqui conosco, episódio 11, abrindo aqui o ano de 2026. Estamos aqui nos estúdios do seu podcast BH, aqui em Belo Horizonte, meu parceiro nessa empreitada do Entre Pais. Agradeço também ao estúdio, a nossa convidada e a você que está aí do outro lado. Eu recebo lá fotos, às vezes, das pessoas que estão assistindo na televisão, ali na sala, enquanto estão fazendo alguma coisa. Eu acho fantástico. No celular é legal, no computador, na televisão fica lindo. Então, assim, por favor, continuem assistindo, continuem compartilhando, curtindo. Vocês nos ajudam dessa forma. Compartilhem com amigos, no grupo da família, porque muitas vezes, logo ao lado, tem alguém precisando daquilo que está sendo conversado aqui. Então, mesmo que não seja para você, essa mensagem ela vai chegar e vai acertar em alguém no momento que a pessoa está precisando. Então, continue conosco, nos ajude a chegar mais longe e nos vemos em breve no episódio 12. Tchau, pessoal!